Movimento do carretel. O carretel rola sem deslizar sobre a mesa quando é puxado pela linha. Será que o carretel vai sempre para a direita? O carretel pode ir para a direita, para a esquerda ou ficar parado. Por que isso acontece? As forças externas que atuam no carretel são o peso, a normal, a tensão exercida pelo fio e a força de atrito. A força de atrito é horizontal e o seu sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Ela também pode ser nula. A previsão do sentido da força de atrito pode ser realizada por meio da análise do caso em que não existe atrito entre o carretel e a mesa. Se não existisse atrito entre o carretel e a mesa, a força resultante externa, que atuaria no carretel, seria horizontal e para a direita. Por isso, de acordo com a lei da dinâmica de translação do centro de massa, a aceleração do centro de massa do carretel seria horizontal e para a direita. A componente vetorial do torque do peso na direção do eixo de rotação, que passa pelo centro de massa do carretel, no referencial do centro de massa, é nula porque o peso está aplicado no centro de massa do carretel. A componente vetorial do torque da normal na direção desse eixo de rotação também é nula, porque a normal e a componente do vetor posição do ponto de aplicação da normal perpendicular ao eixo de rotação têm a mesma direção. A componente vetorial do torque da tensão nesse eixo de rotação tem o sentido do eixo. Logo, se não existisse atrito entre o carretel e a mesa, a componente do torque externo resultante na direção desse eixo teria contribuição apenas do torque da tensão. Por isso, a aceleração angular do carretel em relação ao referencial do centro de massa teria sentido do eixo de rotação, isto é, aceleraria o carretel no sentido anti-horário. Consequentemente, a aceleração tangencial do ponto do carretel que está em contato com a mesa em relação a esse eixo de rotação seria para a direita. A aceleração do ponto A, que está em contato com a mesa, em relação à mesa, é a soma da aceleração do centro de massa do carretel em relação à mesa com a aceleração tangencial do ponto A em relação ao eixo de rotação do referencial do centro de massa. Por isso, se não existisse atrito, ela seria para a direita. Logo,
Quando existe atrito entre o carretel e a mesa e ele rola sem deslizar, aparece uma força de atrito estática para a esquerda, que anula a aceleração do ponto A em relação à mesa criada pela tensão. Logo, se o módulo da força de atrito for menor do que o módulo da componente horizontal da tensão, o carretel vai para a direita. Se o módulo da força de atrito for igual ao módulo da componente horizontal da tensão, o carretel fica parado. Se o módulo da força de atrito for maior do que o módulo da componente horizontal da tensão, o carretel vai para a esquerda. Como o carretel rola sem deslizar, ele gira em torno do eixo instantâneo de rotação que se desloca com ele. A componente vetorial do torque do peso na direção do eixo instantâneo de rotação é nula, porque o peso e a componente do vetor posição do ponto de aplicação do peso perpendicular ao eixo de rotação têm a mesma direção. A componente vetorial do torque da normal na direção desse eixo de rotação também é nula, porque ela está aplicada sobre o eixo instantâneo de rotação. A componente vetorial do torque da força de atrito na direção desse eixo de rotação é nula porque ela está aplicada sobre o eixo instantâneo de rotação. Por isso, somente o torque da tensão contribui para a rotação do carretel em torno do eixo instantâneo de rotação. Quando o carretel fica parado, ele não gira em relação ao eixo instantâneo de rotação. Por isso, a componente vetorial do torque da tensão na direção do eixo instantâneo de rotação tem que ser nula, isto é, o ângulo β1 que o fio forma com a horizontal tem que ser tal que o prolongamento do fio passe pelo ponto de contato do carretel com a mesa. Quando o carretel vai para a esquerda, a componente vetorial do torque da tensão na direção do eixo instantâneo de rotação tem que produzir uma aceleração angular no sentido anti-horário. Isto é, o ângulo β2 que o fio forma com a horizontal tem que ser maior do que β1.
Quando o carretel vai para a direita, a componente vetorial do torque da tensão na direção do eixo instantâneo de rotação tem que produzir uma aceleração angular no sentido horário. Isto é, o ângulo β3 que o fio forma com a horizontal tem que ser menor do que β1.